Fala pessoal, vem chegando, curta, comente, compartilhe. Estamos aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Hoje, de uma forma um pouco atípica, porque hoje vamos falar sobre um assunto triste, um assunto na qual os nossos irmãos ali do Sul estão enfrentando a situação, todo o país, o mundo está vendo, acompanhando o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. E hoje eu fiz um convite aqui para os meus pastores, pastor Arlen Machado, pastora Raquel Machado, que são de lá, tem familiares lá, tem imóvel lá também no Sul. São de lá, assim, amigos que estão lá na linha de frente. A casa da mãe da pastora Raquel está ali servindo como um abrigo por pessoas que estão desabrigados. Então, assim, é uma situação crítica que todos nós estamos acompanhando. Fiz até uma colinha aqui dos assuntos, mas que tem impactado mais assim a nossa nação, gerado muitas discussões também em rede nacional e nas redes sociais também. Então, assim, eu acredito que não é momento de levantar bandeira de direita, de esquerda, mas é um momento de todos se unir e ajudar. Então, eu queria iniciar aqui, queria passar a palavra aqui para os meus pastores. Eles vão se apresentar, vão falar um pouquinho da vida deles ali no Sul e a gente vai começar esse bate-papo aqui. Obrigado por vir aí, pastor. Obrigado, Silas. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Despluga, Euclides, que está na linha de frente aqui desse projeto lindo. Obrigada por vocês nos convidarem, obrigada pela oportunidade de nós poder falar sobre isso, falar sobre esse momento que o Sul está passando, esse momento que a nossa família está passando lá no Sul, E é uma honra a gente estar aqui, poder contribuir de alguma forma, A gente vai estar aí ao longo desse tempo comentando sobre isso, mas o meu nome é Raquel Machado, como o Silas já falou. Nós somos pastores ali na Batista da Lagoinha de Ceilândia, aqui em Brasília, Mas nós somos do Sul, viemos do Sul, Estamos há 4 anos aqui em Brasília e felizes e gratos a Deus, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, Porque nossa família lá está passando por muitas situações novas que nunca passaram antes, Porque é um episódio, um episódio natural novo que nunca aconteceu no Sul. E a gente está aí fazendo o que pode para ajudá-los, lá. Sim. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço por vocês toparem vir aí, pastora. Pastor Arlen. Boa tarde, Silas. Boa tarde aos ouvintes, E para nós, tem sido semanas de angústia, Porque nós temos visto pela TV ou pelas redes sociais imagens, de lugares que nós conhecemos muito bem, Sim. Nós conhecemos muito bem todo o Rio Grande do Sul. Eu trabalhei durante muitos anos viajando, pelo interior do Rio Grande do Sul e também sou natural de Porto Alegre, Sim. Então toda a imagem que chega para nós assim, nós observamos assim estarrecidos com isso tudo que Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul está vivendo como população, como experiência de vida nesse momento, E a gente sabe que isso não é novidade, a gente sabe que isso não é uma coisa que não havia sido prevista, Mas a gente nota assim que houve um certo despreparo, talvez o povo no geral, as autoridades, tenham vivido aquele pensamento comum do tipo assim, vai acontecer com os outros, mas não vai acontecer conosco, Sim. E como sempre essas situações elas pegam de surpresa, É muito rápido como tudo acontece, e aconteceu. Mas a gente vem acompanhando e a gente sabe que o brasileiro como um todo, ele tem um coração voltado assim a misericórdia, Sim. Tem um coração voltado a ajudar, O brasileiro tem essa predisposição e, em particular, o povo gaúcho tem uma característica de como diz,
a sua forma de cantar, a sua música e a sua cultura, né, tem uma característica de não fugir à luta, né? Então eu creio que tudo isso que está acontecendo é algo que vai ser ultrapassado, que vai se superar, né? Sim. Com a ajuda do Brasil todo, né? Eu creio que a ajuda de todos nesse momento é muito importante, né? Verdade. Sem nenhum viés ideológico de nenhum tipo, ou religioso ou comercial, mas toda ajuda ela é bem-vinda, né? Sim. Ela é bem-vinda porque realmente foi um baque. Eu creio que o maior problema que o Estado está passando hoje é de logística, porque as coisas que estão sendo enviadas, elas chegam a um lugar, mas elas têm problemas em ser distribuídas. Isso a gente nota a partir dos contatos que nós temos lá, né? Assim, eu acho que uma das grandes dificuldades ainda vai ser durante um período de tempo é realmente sair dos lugares onde estão sendo concentradas para alcançar todos os lugares que estão necessitando do Estado, né? Que não é apenas uma cidade, não é apenas um local. Sim. E talvez, né, talvez a sociedade, para nós, né, que estamos no centro do país ou que estão mais ao norte, a percepção às vezes é um pouco diferente, né? Como as coisas chegam para nós aqui é diferente é diferente da percepção que nós temos quando nós ouvimos as pessoas de lá, né? Sim. Então, assim, por exemplo, aqui se tem uma percepção que talvez isso vá passar em alguns dias. Nós que somos de lá, a gente sabe que isso vai levar meses, né? Até mesmo para baixar a água. Porque a gente sabe que esse período é apenas o início de um período de muito frio, de muita chuva, né? E a gente sabe que até algumas projeções que foram feitas no começo, assim, do tipo assim, em tanto tempo, em 20 dias, 30 dias vai estar liberado os voos de novo. Isso aí tudo já caiu por terra, porque realmente isso é impraticável no sul. Sim. Né? Pela quantidade de chuva que caiu na serra, e a gente sabe que tudo que acontece no Rio Grande do Sul em termos hídricos vai parar lá em Porto Alegre, vai parar na bacia do Guaíba, na Lagoa dos Patos e por aí vai. Aí tem esse fator da época, assim, que tem o vento sul que represa a Lagoa dos Patos e o Guaíba, e a gente sabe que vai ser demorado todo esse processo. Então, é muito importante, assim, a gente salientar que é um começo de processo e que não é algo que vai acabar amanhã. É verdade. Né? E eu nem estou falando da reconstrução, estou falando, assim, de baixar as águas mesmo. Né? Então, existem lugares lá que ainda estão completamente cobertos de água. Né? Já faz uma semana está com água no telhado e não se sabe, né? A gente nota assim, de ontem para hoje baixou o quê? 10, 15 centímetros. Sim. Mas só por aí você tem uma ideia, né? Se não chover, se der tudo certo, está baixando de 10 a 10 centímetros, só que tem 5 metros de água. Meu Deus. Fora a frente fria que está lá no sul, né, agora, né? Porque a previsão de hoje estava prevista de 13 graus e ia cair para 10 graus, então... Isso como máxima, né? Como máximo. Né? Porque à noite, madrugada, assim, isso baixa para 3 graus, 4 graus, né? Deus me livre. Além disso, o escoamento é por um canal muito pequeno para o volume de água que tem lá agora. Sim. E o vento está contrário a isso. Então, além de o lugar que vai escoar essa água é muito estreito, muito pequeno para a evasão da água, para o volume de água que tem lá agora, ainda o vento está ao contrário. Então, isso vai demorar. Vai demorar muito. Dentro disso que o pastor Arlen e a pastora Raquel acabou de dizer aqui, gente, eu queria trazer só alguns dados aqui, a gente vai continuar falando sobre esse ponto, mas o que acontece? As enchentes ali iniciou no dia 29 de abril e no dia 30 foi algo muito rápido, né? Elas rumaram para o centro ali, né? Porto Alegre e tudo. O ápice de altura foi no dia 8 de maio, quando as águas do Guaíba chegaram a impressionante 4,76 acima do nível normal. E justamente por conta dessa brecha, né, de que a infraestrutura ali não é muito adequado, digamos assim, a palavra, em relação às enchentes, e foi desencadeando por várias cidades ali do interior do sul até desaguar ali em Porto Alegre, né? O que causou, o pastor Arlen até falou sobre isso, o bloqueio atmosférico causado por um sistema de alta pressão. Eu tive que anotar, gente, porque essas questões, eu não sou especialista no assunto, mas para trazer como informação a todo
todo mundo que está nos acompanhando. Um bloqueio atmosférico causado por um sistema de alta pressão atmosférica no centro-sul do Brasil, impedindo o deslocamento de sistemas meteorológicos típicos, como ciclone extratropical, frente fria, entre outros, que causam precipitações, ou seja, aquela região sofreu essa questão climática, e isso tem muito a ver com questões do clima mesmo e também questões da ação humana, né? Eu estava até escutando alguns especialistas e eles estavam falando que o governo federal deveria investir pesado na questão de educação ambiental dentro das escolas públicas, né? Porque a questão da ação do homem também acaba que ocasionando isso em relação a bueiros, que acaba entupindo, né? Eu não sei como que funciona essas questões das águas ali, principalmente em tempos chuvosos ali em Porto Alegre. Vocês poderiam falar um pouco mais a respeito disso? Quando chove, assim, as enchentes é algo que sempre alagou as ruas assim da cidade ali do sul? Como que era? Bom, com relação a isso, assim, Porto Alegre sempre sofreu, né, com enchentes, né? Claro que não na proporção dessa que aconteceu agora, né? Uhum. Porque, na realidade, agora houve um aumento substancial da quantidade de chuva, da quantidade de água mesmo, né? Então, assim, a gente nota um impacto muito maior agora pela quantidade. Mas, assim, as enchentes são algo que sempre se conviveu no Sul, pelo fato até de que boa parte da cidade de Porto Alegre, ela hoje, ela é construída em cima de um aterro, digamos assim, algo que a cidade foi se formando ao redor do lago do Guaíba. Uhum. E conforme foi passando o tempo, foram fazendo aterramentos até para aprofundar o canal e para fazer novas construções à beira do lago. Então, assim, há uma parte, né, de Porto Alegre, esse caso específico Porto Alegre, que sempre sofreu um pouco com a questão das enchentes por questão do nível. Tanto é que tem o Muro da Mauá, que foi um muro de contenção que foi construído depois da grande cheia que houve em 1941, que era até agora, era a maior cheia que houve lá. E ali foi montado todo um sistema, né, para tentar evitar que acontecesse isso novamente. Assim, aí existem relatos, por exemplo, eu nasci em 1972, né? Em 72, 71, 72 teve uma grande enchente lá. Eu lembro que meu pai relatava assim que teve que sair com a minha mãe, né? Minha mãe estava grávida no caso de mim, e ele teve que colocar ela nos ombros e tirar, né, de um bairro em Porto Alegre, que é o bairro Humaitá, que é justamente próximo onde está a Arena do Grêmio lá, que na época ficou completamente alagado. Mas, assim, isso eram eventos que aconteciam assim esporadicamente, né? Em 2, 3 dias, as águas baixavam. Isso aconteceu durante a minha infância e minha vida toda. Sempre houveram pequenas enchentes que se resolvem em 1, 2 dias, né? Cachoeirinha também tinha também esses Cachoeirinha, episódios, Cachoeirinha também, Alvorada, as cidades no entorno assim que é a região metropolitana de Porto Alegre, né? Canoas, Alvorada. Essas regiões sempre sofreram muito com alagamentos, mas sempre numa proporção menor. Né? Mas, assim, existem algumas questões. Por exemplo, você falou a respeito do clima. O clima no sul, ele é um clima adverso, digamos assim, porque os ciclones, né, eles se formam sobre o mar, sobre a água, muito próximo ao polo, e muito próximo à costa dessa região do Brasil, né, e da Argentina, ali perto da Patagônia, né? Então, quando um ciclone ele se forma nessa região, os ciclones são grandes massas de ar, né? Por exemplo, um ciclone pega um continente inteiro. Então, ele se forma muito perto da costa brasileira, ali no Rio Grande do Sul, e ele se movimenta, geralmente ele pega parte do Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul ele sempre tem ventos muito fortes, ele sempre tem essas situações. Agora, veja bem, eu me lembro, cara, em 2011, 2012, né,
quase 15 anos atrás, já eram expostos modelos sobre clima que apontavam que o Rio Grande do Sul, principalmente, que o Brasil, mas o Rio Grande do Sul entraria na rota de furacões e de tornados. Uhum. Então isso não é uma novidade, isso não é uma coisa que não havia sido prevista, sabe? O aquecimento global é uma realidade, os problemas que acontecem no nosso planeta são realidade, são realidades que acontecem. A questão é que não houve um preparo para isso. Eu estou falando de 2010, 2011, 2012, onde faculdades trouxeram esses estudos falando a respeito disso, que haveria esse momento. Sim. Então houve tempo para preparo. Eu me lembro também assim na Copa de acho que Copa ali aquele período de 2014, que teve a questão da Olimpíada aqui no Brasil e depois teve a Copa. O Beira-Rio, né, o estádio do Inter lá em Porto Alegre, ele sediou jogos da Copa do Mundo. E então, eu acho que isso foi 2014, não me recordo, mais ou menos nessa época. Já naquela época eu me lembro que foi feita toda uma reforma lá em Porto Alegre. E eu me lembro que já na época se falava a respeito das bombas, porque Porto Alegre tem um sistema de bombas. Para escoar, para fazer os esgotos da cidade. Você falou a respeito de entupimento, esse tipo de coisa. Sim. Lá tem bombas que fazem esse bombeamento para a água não ficar dentro da cidade, né? Isso, cara, já na época, a gente está falando aí, sei lá, de 2014, 2016, a gente já ouvia falar nos canais assim, de informação de que as bombas não estavam funcionando a pleno, que em outras situações de alguns alagamentos em parte da cidade se falava, tal bomba não funcionou, teve defeito. Agora, com toda essa situação, veio à tona que até essa semana eu estava ouvindo um cara que é diretor do DEMAI em Porto Alegre, que é a empresa que cuida das águas lá, né? E ele comentando que esse sistema todo foi projetado, planejado em 1971. Então, ele mesmo, o próprio cara do DEMAI, disse assim, o problema foi falta de manutenção, tipo, sei lá, de 6, eu não me lembro agora se são 6 ou 8 bombas, mas tipo, acho que nem a metade disso estava funcionando na cidade. Tinha duas funcionando a pleno. Meu Deus. Então, assim, obviamente isso passa por licitação, obviamente isso é verba do governo, obviamente deveria haver um planejamento com relação a isso, que não houve. Né? Não houve. Eu me lembro que quando criança, assim, que o Guaíba, por exemplo, ele era sempre dragado, ele estava sempre tirando terra dele. E me parece que isso não tem sido feito como era feito no passado. A manutenção parece que não é a mesma que se dava no passado, e as chuvas se tornaram muito maiores e a cidade está maior, né? Embora que o problema todo que aconteceu não foi necessariamente por causa da região de Porto Alegre, mas por causa das regiões da Serra, né? Sim. Por causa de barragens que estouraram nos outros rios. Para quem não conhece Porto Alegre, o Rio Guaíba, que chamam de Rio Guaíba, é uma bacia. Ou seja, ele é um lago que recebe água de cinco rios. Um desses rios é o Rio Taquari. Então, assim, o Rio Taquari foi onde tinha a barragem maior, que arrebentou e levou Lajeado pela frente, levou Mussum, né? Levou várias cidades, né? Pela frente. E essa água, quando aconteceu isso lá, já no dia que aconteceu, eu comentei com meus amigos, assim, com a minha família, eu disse, olha, vai levar 2 dias, mas vai chegar em Porto Alegre. Essa água vai chegar aqui. Meu Deus. E vai chegar depois na Lagoa dos Patos, vai chegar como chegou agora na região de Pelotas, Rio Grande, aquela região está toda debaixo d'água. Né? Então, porque realmente, assim, Rio Grande do Sul, cara, tem muitas bacias hidrográficas. Né? Então, assim, você tem ali Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, Guaíba e por aí vai. Então, tipo assim, cara, o que mais tem lá é água. E, infelizmente, assim, não houve um planejamento com relação a isso, né? O Rio Guaíba mesmo, o Guaíba ele deságua numa bacia maior, que é a Lagoa dos Patos, que tem uma faixa de terra bem estreita dela para o mar, que poderia, de alguma forma, ser feito canais para
acelerar essa saída de água. Daí alguns ambientalistas hoje estão falando assim, mas daí tem que ter cuidado, porque a água do mar vai invadir água doce, existe uma complicação. Sim, mas a gente tem vários exemplos, como por exemplo o canal de Suez, canal do Panamá, tantos exemplos assim, onde foram feitas obras de engenharia, né? A própria Veneza, Itália, né, cara, que tem contenções enormes de metais que levantam no meio do mar para conter a quantidade de água. Então existem maneiras de se fazer isso de maneira que não cause uma tragédia ambiental, né? Sim. Só que isso é algo que leva muito tempo e já era para ter sido feito há muito tempo, porque os modelos climáticos apontavam que isso ia acontecer. Era uma questão, isso se você pegar matérias de 2010, 2009, 2012, você vai ver que lá falava que ia acontecer isso. A ciência já havia previsto isso. Certo. Assim, as pessoas vivem ali no Porto Alegre, né? Viviam, né? Na verdade, naquela região ali, na iminência desse medo, né? De qualquer momento, justamente por isso que o senhor falou sobre essa questão da infraestrutura, de questão de falta de manutenção. E hoje mesmo, eu até compartilhei com o pastor um vídeo de 3 anos atrás, de algum jornal local lá do Sul, 2 especialistas ambientais falando a respeito disso. Ou seja, a ciência já estava prevendo sobre isso, já era uma pauta que já estava sendo discutida, até mesmo pelo governo federal, e faltou isso. Mas, assim, o nosso objetivo aqui não é trazer a culpa para ninguém, né? Mas questões de fatores que contribuíram para que chegasse ao estado que está, né? E, assim, impactando 2 milhões e 200 pessoas, né? Que estão entre pessoas que estão desabrigadas. Eu quero até passar as estatísticas aqui. Foi hoje pela manhã, eu já estava fazendo uma pesquisa lá, isso com certeza vai aumentar, infelizmente, mas 151 pessoas mortas, conforme o boletim da Defesa Civil, 104 pessoas desaparecidas, as mortes ocorreram em 44 cidades e há 806 feridos, no total 458 municípios afetados, é muita coisa. 458 municípios afetados, sendo 77.199 pessoas desabrigadas e 538.164 ficaram desalojadas. Ao todo, mais de 2.200.000 pessoas afetadas. Até agora, 76.620 pessoas resgatadas e 11.000 animais resgatados. A gente olha assim para esses números, para essas estatísticas, e quando nós ouvimos falar, né, desses especialistas que estão estudando a fundo essas causas, falando que ainda vai demorar, né, baixar o nível das águas, ou seja, fica aquele medo, né, de que haverá surpresas, né? Se o número chegou a essa quantidade, com certeza, depois que as águas baixaram ali, veremos cenas piores, né, do que já estamos vendo, né? Sim. Esses números, eles são, nós podemos dizer que são projeções, né? Sim. Que não refletem, na minha maneira de ver, a realidade, né? Até porque o governo e tal, eles vão lidar com números mais concretos. Tipo, eles vão divulgar pessoas que foram reconhecidas, né? E por aí vai, né? Existe esse cuidado, né? E nós temos, assim, alguns amigos que estavam na linha de frente, né? E acompanharam, né, um pouco dessa tragédia, né? E o que a gente ouve falar, né, é que realmente, assim, nas áreas mais de periferia, nos lugares mais difíceis de ser alcançados, né, tem muitas casas que ainda estão com água no teto e não chegou ajuda ou demorou a chegar. Ninguém sabe o que tem dentro dessas casas, né? Abrigos de idosos. Mas ao mesmo tempo já se fala que se sente o cheiro, né? Sim. Então, assim, com certeza o número de mortos é muito maior,
né, do que está sendo divulgado, até porque a própria Defesa Civil, os próprios o voluntariado que tem trabalhado lá, eles têm trabalhado com limitações, né? Aham. Até por causa do tempo, porque a chuva ela volta, né, cara? Então, Sim. existem limitações com relação à noite, né? Porque falta de energia, Sim. né? São vários fatores que... E assim, eu acho que a mídia tem focado mais em algumas regiões, né? Como, por exemplo, a região metropolitana. Aham. Né? Então se fala muito de Canoas, se fala muito de Porto Alegre, se fala muito de Eldorado, de Guaíba, que são ali no entorno do Guaíba. Mas existe... Cara, não foi uma coisa numa cidade, é algo num estado inteiro. Sim. Se você olha o mapa hoje lá, né, você vai ver assim que nos mapas que nós observamos assim que falam a respeito disso, né, são poucas regiões que não foram afetadas. Parece que, pelo que eu estava vendo, 77 cidades, eu acho, apenas. Então, Tem tem muita cidades coisa. que desapareceram inteiras, assim, que não sobrou nenhum lugar da cidade que não foi invadido e não foi... Porque a água, ela veio numa força tão bruta, tão grande, que ela foi ela arrastou casas inteiras. A gente viu o depoimento de algumas mães, que foi assim o que mais me cortou o coração quando eu vi, algumas mães com filhos gêmeos de colo. Essas mulheres, elas não conseguiram segurar os dois, então várias mães de filhos gêmeos têm um filho só hoje. Porque o outro ela viu a água levar, porque elas não tinham força suficiente para segurar os dois. Então elas tinham que segurar um pelo menos para um ficar. Aham. Então eu vi já depoimento de várias mães que aconteceu a mesma cena, assim. Meu Deus, é triste. A gente conseguiria falar com alguém de lá? Sim, eu vou chamar um amigo nosso de lá, né? Sim. Pra gente falar ao vivo. Ele estava na frente de resgate lá, esse amigo. Boa tarde, Silas. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Meu xará. Como é que tá? Tudo bem. Casualmente, o cara que está nos entrevistando aqui, o nome dele é Silas também. Opa, Então. mira, hein? Então, meu amigo, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo teu tempo aí. Eu sei que tu é um cara muito atarefado aí, né? Imagina. E o Silas, né? Ele é um amigo de longa data, né? Músico, tocamos durante um bom tempo junto, né? Legal. E o Silas, ele durante algum tempo ele morou nos Estados Unidos, né? E ele atua na área financeira e hoje ele também, além de ótimo músico, né, cara? Ele é um cara que trabalha com várias empresas lá no Sul, né? Entende muito dessas questões administrativas, né? E no começo dessa tragédia lá no Sul, ele esteve no front lá, com jet ski, com barco lá, buscando o pessoal lá, né? Nas áreas mais periféricas, né? E ele, casualmente, ele mora... Tu estás morando ainda em São Leopoldo, né, Silas? Sim, estou aqui ainda. Então ele mora do lado de um dos rios que transbordaram lá e que causaram boa parte desse problema aí, né? Então, Silas, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito dessa experiência que tu teve aí nesses dias aí, cara. Bom, vamos lá, né? Por onde começar, porque são tantas coisas que aconteceram e que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, que deixam a gente num estado, eu particularmente, né, fico num estado atônico, onde a gente tem que reagir, às vezes, sem condição, né? Quando esse caos ele se iniciou ali pela região da Serra, a gente estava acompanhando de perto e eu digo a gente aqui, a empresa com a qual eu trabalho, a minha outra empresa lá e um grupo de empresários que a gente faz parte também, eu faço parte. Então a gente acompanhou isso muito de perto e entendeu que de alguma forma isso ia ser muito complexo, iria descarregar nas cidades e não tinha como entender exatamente a dimensão do que ia acontecer, tá? À medida com que foi se desenrolando, esses eventos foram se desenrolando, a gente
gente viu que era muito pior do que qualquer um poderia imaginar e que não tinha uma dimensão que alguém pudesse entender, né? Acabou se tornando um evento quase que apocalíptico. As cidades aqui, eu vou te dizer que mais da metade do estado elas ficaram submersas. E não é o submerso de água até o joelho dentro de casa, tá? É o submerso para desaparecer uma cidade. Meu Deus. Eu não estou exagerando, isso a internet está repleta de imagens, né? De diversas fontes confiáveis que estão documentando isso diariamente. Então, tanto da região metropolitana quanto da região central do estado, da região norte, enfim, foi tudo um grande dilúvio, né? E realmente faltam palavras para conseguir externar o que efetivamente a gente está entendendo que está vendo aqui. Isso realmente é assustador. São cidades que existiam e que agora, como veio baixando as águas, elas vieram baixando do norte para o sul, que as regiões onde se deu o início da catástrofe, elas já tiveram as águas, já retornaram para o nível abaixo da cota de inundação, e a gente enxerga de imagem aérea que simplesmente a água arrastou boa parte pelo caminho e não existe mais nem estrutura, só existe lixo e um monte de lodo, ou o que restou de estrutura ela está cercada de nada, tá? Então, quando tudo isso chegou aqui para a região onde eu moro, né? Eu moro em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade que tem, se eu não me engano, 220 mil habitantes, e nós chegamos aqui a 180 mil desabrigados que foram atingidos por essa enchente. Eu fui também atingido, né? Eu fiquei ilhado no prédio que eu moro, completamente ilhado, com 3 metros de água me circulando o prédio, tá? E naturalmente sem água potável e sem energia, e mais adiante ali, uns dias depois, sem gás. A minha situação não era mais complicada, porque eu ainda estava conseguindo ficar em casa, mas se complicou bastante num segundo momento, onde assim que o sol se punha, começavam as tentativas de assalto e de arrombamento, né? Então, independente do bairro ou do lugar que você mora aqui, isso estava acontecendo, que é a mesma coisa que está acontecendo em Porto Alegre, que é a mesma coisa que aconteceu nos vales e na serra, é a mesma coisa, isso se tornou padrão. Então, baixou o sol, fica aquele breu completo, não se enxerga mais nada à frente, a umidade ainda ela acaba gerando uma neblina muito grande, e daqui a pouco se iniciam os tiros. Os moradores das casas, o pessoal que ficou no segundo andar das casas, eventualmente até no telhado, o pessoal que ficou nos prédios, começam a ter que trocar tiros com as pessoas, os bandidos, né, que estão invadindo absolutamente tudo que eles podem, né? Os comércios, os prédios. Oi, eu não Sim. vejo. Oi. Acho que perguntou alguma coisa. Sim, pode continuar. Tá, então, esse foi um cenário assustador, assim, digno de uma série trágica, né? Um Walking Dead, um Lost, não sei, é uma mistura de tudo. Isso acabou sendo inesperado, né, por todo mundo, porque a forma como isso foi comunicado, ela foi conflitante, ela tem sido conflitante até hoje, não foi algo muito claro, tá? Podem argumentar diversas coisas no meio do caminho, mas não foi claro, tá? Onde eu moro, inclusive isso eu posso relatar de testemunho pessoal, 3 horas antes do meu bairro ali ser invadido pela água, a prefeitura da cidade estava dizendo que isso não ia acontecer. Tá, inclusive
provavelmente no Instagram da prefeitura isso ainda é publicado. E logo depois eu estava no térreo do prédio, tinha retornado de um auxílio que a gente estava fazendo. Eu cheguei no meu prédio, quando eu olhei, daqui a pouco veio uma onda muito rápida, uma onda de maremoto, mas uma leva de água muito grande e que tomou as ruas e simplesmente ilhou todo mundo e pronto, acabou, né? Eu saí 5 dias depois, não, um pouco mais de 5 dias, mas em torno de 5 dias depois, que eu já perdi a referência de dias, inclusive de datas, mas 5 dias depois eu consegui sair com um amigo que foi me resgatar de barco, eu e minha mulher. E nesse meio tempo a gente conseguiu, eu iniciei com o pessoal, antes do meu prédio ser tomado por água ali, estava ajudando o pessoal que estava resgatando e tudo mais, a gente participou bem de perto, eu acabei ficando ilhado, mas a gente continuou auxiliando, pelo menos com o celular pegando um pouquinho de sinal na sacada ali, a gente conseguiu ir ajudando o pessoal, né? Então, não sei o que mais, com o que mais eu posso colaborar de informações, mas o overview que se passou comigo aqui foi esse. Que loucura, né, Silas? E não sei se o Silas gostaria de fazer alguma pergunta. Não, ele está falando sobre a questão da prefeitura ali, né? Então, devido a a forma, né, da publicar ali o que foi publicado pela prefeitura, acabou ocasionando que muitas famílias não conseguiram, sei lá, evacuar, sair, né? E até mesmo não sofrer nenhum dano em relação a eles mesmos, né? Exato. O meu entendimento é que ocorreu, esse fato ele se repetiu em outras cidades, tá? Aqui de São Leopoldo, existia um acompanhamento por parte da população, eu não vou dizer em tempo real porque era muito difícil fazer isso, mas existia um acompanhamento de muita gente, buscando satisfações, por exemplo, de diques, né? Tem um dique aqui na cidade que ele concentra uma enormidade de água do rio, e ele é um dique que, digamos assim, ele é central, tá? Então, se aquele dique ele rompesse, ia acabar com metade da cidade. A prefeitura ficou defendendo o tempo todo que aquilo ali não era um rompimento, que era um extravasamento, que estavam resolvendo, que a casa de bombas, isso, aquilo, aquele outro, e no meio da madrugada ele rompeu. Meu Deus do céu. Se não rompeu, que eles tem uma discussão de linguagem, né? Que nenhum de nós aqui é técnico no tema para usar o termo técnico daqui a pouco correto, mas de um jeito ou de outro, a água conseguiu superar, não por cima, mas conseguiu superar pelo dique, né? Atravessou o dique, invadiu os bairros da cidade de madrugada e invadiu com uma força absolutamente violenta, impedindo, eu imagino, a questão de muitas pessoas, né? Porque é só ver, a cidade inteira, de 200 e tantos mil habitantes, 180 ficaram sem residência, tiveram as suas casas invadidas, né, pela água. Então, foi muito grave, muito grave. O meu bairro foi isso, também deu uma chancezinha de água na rua, a prefeitura disse, não se preocupe que isso é água da galeria, as bombas estão ligadas e vão resolver isso daí. E daqui a pouco aconteceu o que aconteceu e não demorou 15 minutos para aquilo ali tudo estar tomado por água. Então, a gente viu que isso aconteceu também em alguns outros municípios, né? Isso infelizmente foi o que acabou retardando a capacidade de reação das pessoas, né? Sim. E uma coisa que tem muita gente olhando e dizendo assim, não, mas por que as pessoas estão ali na casa? Por que eles estão... o primeiro andar está com água ali, o cara não quer sair. Por que não quer sair? Meu amigo, depois que entrou a água ali, tomou conta, acabou a luz e virou um breu, assim, imediatamente já tem gente roubando coisa. Meu Deus. Então as pessoas ficaram para tentar proteger as suas residências, tentar proteger eventualmente o pouco que deu para salvar do avanço da água. Então é muito complicado, viu? Muito complicado. É difícil colocar em palavras tudo o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Assim. Certo, Silas. Depois que saiu na mídia e nas redes sociais que acabou trazendo essas informações para o Brasil todo,
muitas pessoas do país começaram a se mobilizar em relação a levantar recursos para poder ajudar aí no Sul. Pelo que você tem visto aí, essas doações, elas estão chegando de forma rápida e efetiva a essas famílias, pelo que você está acompanhando aí de perto? Olha, são estágios, tá? O início do trabalho voluntário, digamos assim, ele se iniciou nos resgates e foi feito amplamente pela própria população, porque era muita gente, tá? É muita gente. Eu acho que não existe defesa civil, bombeiro e policial no mundo que pudesse atender a quantidade de pessoas que estavam demandando um resgate emergencial e imediato. Não dava para esperar. E aí, graças a Deus, que a população conseguiu se colocar nessa frente e um ajudar o outro, né? Então, esse foi o primeiro estágio. Num segundo estágio, onde o Brasil começou a participar de uma forma muito valorosa e generosa, eu diria, começaram a vir para cá esses donativos e de tudo que é espécie, né? Tanto alimentos, colchão, agora está vindo cobertor, porque eu estou falando com vocês e agora que está 8 graus, tá, onde eu estou. Meu Deus do céu, 8 e graus. ainda está chovendo, inclusive, para completar. Mas começaram a vir esses donativos e, no início, em alguns pontos, eventualmente existia uma dificuldade de ultrapassar algumas barreiras de fiscalização e tudo mais. Isso até até viralizou de alguma forma alguns fatos desses, né, que o DENIT tinha pedido ou tinha multado uma carga, tinha trancado uma carga, e depois eles liberaram e aí vieram os recibos de comprovação das multas, né, do ato lavratório, enfim. Isso aconteceu no início, mas eu entendo que agora, dadas as nossas dificuldades logísticas também, porque não tem estrada disponível, não tem uma rota fácil para se atravessar o estado. Não importa nem a direção, se é de norte a sul ou de leste a oeste, não tem estrada disponível para uma rota facilitada. Então, é necessário passar por ruas que antes não se rodavam mais, ruas de chão batido, estradas de chão batido. Tudo isso está sendo feito, está tendo que ser feito, né, esses desvios, e essas cargas elas estão tendo que enfrentar todas essas dificuldades. Não suficiente, os caminhões também estão roubados, né? Eu digo isso até porque ontem a gente estava liberando aqui um caminhão que estava vindo com algumas toneladas algumas toneladas de donativos aqui para a cidade de São Leopoldo. Ele ia sair de manhã, não conseguiu sair, e à tarde também não ia sair porque ele ia passar a noite na estrada e o risco de saque é muito grande, né? Então tem que ter que enfrentar esses percalços a mais do que simplesmente vir até aqui. Eles acabam tornando uma via-faca aí que poxa, realmente torna tudo muito complexo, né? Mas de fato o povo tem ajudado muito e, pelo que eu tenho acompanhado aqui, essas doações elas estão chegando, tá? Elas estão chegando, sim, estão sendo distribuídas. Pelo menos as que eu tenho acompanhado aqui, elas têm chegado, têm sido distribuídas, sim. Podem ter as dificuldades, mas o pessoal está conseguindo, inclusive, superar elas e chegar até aqui. Que bom, que bom. Silas, para a gente fechar aqui a sua participação, já quero te agradecer aí por esse tempo, essa disponibilidade que você teve em estar passando um pouco, né? Porque nós sabemos que a tragédia é muito grande. Então, assim, quando nós ouvimos daqui, não é nada do que é de quem está aí na linha de frente, sentindo, né? As pessoas que perderam tudo, pais que perderam filhos. Ouvi falar também de crianças que estão sendo resgatadas e não encontraram os pais. Então, assim, são N questões, né? Hoje, quais são eu sei que precisam de tudo, né? Estamos doando e tudo, mas o que está mais emergente
para ser doado, que está faltando, que precisa ser doado? Olha, eu acredito que tudo agora, como eu comentei antes, são fases, tá? O momento em que do dia de hoje, o momento do dia de hoje, ele está trazendo uma dificuldade baseada na temperatura, tá? Então, são 8 graus agora, às 3 horas da tarde, e eu estou numa região que não é alta, então quanto mais alto, mais frio. E a necessidade de cobertores e colchões, né, roupas de inverno, essa daí é a necessidade do momento, porque imagine que uma grande parte dessas pessoas saíram correndo de casa só com a roupa do corpo. Meu Deus. Eu, particularmente, saí de casa e trouxe um casaco apenas. Tive, digamos assim, o privilégio de poder pegar um casaco ainda para poder sair. E muitas pessoas não conseguiram fazer isso. E o trabalho que a gente tem feito aqui nessa linha de auxílio, agora, pelo menos nessa semana, foi nesse sentido. Foi dar um suporte nesse quesito de roupas, no colchão, eventualmente pallets de madeira a gente conseguiu aqui para o pessoal pelo menos botar o colchão em cima, né, e não ficar no chão frio direto. Comida tem vindo bastante, sempre será bem-vinda, mas esse déficit para atender as pessoas na temperatura e nas condições climáticas que a gente tem em geral aqui, agora é o maior, tá? E aí, do mais variado possível, porque tem bebê, tem senhora, tem de tudo. Infelizmente, essa enchente ela atingiu 100% de todo mundo, de todas as camadas sociais, e eu tenho certeza que está faltando ainda muita informação ser divulgada nesse meio do caminho, e em algum momento isso tudo vai começar a aparecer, porque de fato são muitas as questões que acabaram ocorrendo aqui. Isso infelizmente vai demorar um tempo ainda para se acomodar. Eu não sei, e eu acho que ninguém consegue ou tem condições ainda de responder em quanto tempo tudo isso vai se acomodar. Eu acho que vai demorar bastante, principalmente analisando casos similares ao redor do mundo, mas essa fase de reconstrução ela é muito importante, tá? Essa fase de reconstrução do apoio às famílias que vão conseguir voltar para suas residências e aquelas que não têm para onde voltar. Esse vai ser o trabalho que a gente vai ter que começar a se empenhar. Eu acredito que a partir da semana que vem, isso já está ocorrendo em algumas regiões, mas a partir da semana que vem, que eu imagino que a expectativa das autoridades do Estado é que comece a água a baixar de forma definitiva, né? Essa reconstrução ela vai ser necessária e o apoio do país, da população como um todo, ela vai ser muito importante, porque naturalmente o governo tem ferramentas que nós não temos, mas o governo ele não tem a agilidade que eventualmente nós podemos ter, né? Então o povo vai precisar dessa ajuda para a reconstrução das famílias em si que foram destruídas no meio do caminho. Quer ou não, a gente pôde acompanhar isso de perto aqui, estamos acompanhando de perto. Famílias foram destruídas, né? Esses dias tinha uma senhora que foi resgatada da casa dela, se não me engano foi em Canoas, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que foi Canoas, com um casal de bebês gêmeos. E um dos bebês caiu do barco durante o resgate. Meu Deus. A informação que se tinha é que esse bebê havia sido resgatado da água. E ontem foi divulgado que, infelizmente, o bebê não foi resgatado. Então, as gêmeas agora não existem mais. Existe apenas um dos filhos, né? Uma das meninas. E as famílias, infelizmente, foram destruídas com tudo isso. Não são bens materiais apenas. Correto, Silas. Muito obrigado aí por sua disponibilidade. Estamos aqui, né, a igreja aqui de Brasília, acredito que todos, né, estamos na torcida e orando por vocês, que Deus possa abençoar, né, esses próximos dias. Sabemos que serão dias difíceis, mas nós temos a esperança que Deus
vai conduzir da melhor forma. Nós estamos aqui fazendo uma campanha. Agora eu quero até deixar aqui para todo mundo que nos acompanha aqui no Despluga. Estamos com uma campanha de 180 colchões para ser enviado ali para o Sul. Acredito que de sábado até a semana que vem esses colchões estarão sendo enviados. Eu quero até deixar aqui o Pix, oferta voluntária lbc@gmail.com. Vocês podem confiar, porque infelizmente também no meio de tudo isso tem muitas pessoas que estão se aproveitando do momento, né? Infelizmente tem tudo isso. Então é importante as pessoas certificarem, né, onde doar e de que de fato aquela doação vai chegar o destino final com objetivo. Então, que o Senhor possa abençoar vocês aí, Silas, e obrigado mais uma vez por sua disponibilidade, viu? Imagina, eu agradeço vocês pela atenção e pelo carinho que vocês estão dando aí de tão longe. Não posso agradecer em nome do povo gaúcho, mas pelo menos de uma parte aqui do estado, eu acho que vai continuar sendo necessário por um bom tempo a ajuda de todo mundo. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando aqui para nós. A gente só tem a agradecer de vocês, de tantos outros que têm dedicado horas e horas em divulgar a situação do Estado e angariar donativos para que se dê algum tipo de alívio, pelo menos para a dor de tantas pessoas que estão sofrendo aqui no Estado. Não temos como agradecer e me coloco à disposição também, se for necessário alguma ajuda logística para transporte de alguma coisa, por favor, o Arlen pode divulgar o meu contato aí para vocês, ou ele mesmo pode me procurar, que a gente pode ajudar nessa questão logística também, tá? Eu agradeço e fico à disposição de vocês. Falou, Silas, um grande abraço, meu amigo, e quando você vier a Brasília, vamos tomar aquele café, né, cara? Claro, combinado. Obrigado, Silas, pela tua disposição aí, por estar aqui com a gente. Imagina, eu agradeço vocês aí, vocês estão nos ajudando aí à distância, de uma forma que tem muita gente aqui perto que também não está ajudando, então a gente agradece. Grande abraço, meu amigo. Abração. Tchau, Deus abençoe. Gente, aí é um relato, né, de alguém que está lá na linha de frente, passando, né, por toda essa situação. Volto a repetir, a gente recebe as informações, vem o sentimento, né, do ser humano, mas assim, não é nada comparado a quem está lá, vivenciando tudo, vendo pais ali chorando porque perderam seus filhos, crianças, gente. Eu vi algumas reportagens de bebês sendo resgatados sem a mãe, sem o pai. Então, a situação é muito difícil. Fora também, infelizmente, essa questão, né, dos salteadores que estão invadindo, se aproveitando de um momento tão delicado, né, e vi outras questões de abusos sexuais dentro ali dos abrigos. Então, assim, a situação é complicada, mas vamos tentando até respirar um pouco, porque mexe assim com a gente. Fato, Silas, importante é que teve um presídio de lá que foi inundado e esses presos todos foram liberados. Meu Deus. Então, daqui a pouco eles estão nos abrigos, daqui a pouco eles estão no meio da população, eles estão em algum lugar e criminoso é aquilo que ele faz, né? Ou seja, a segurança pública já está... É sem condições. Sem condições. Assim, desde o início, assim, quando a gente soube da proporção pela minha família, né? Porque eu tenho uma sobrinha que tinha um bebê de 7 dias. E ela teve que sair às pressas no meio da noite de casa. E a casa dela, rapidamente, o primeiro andar desapareceu. Meu Deus. Né? Então, a água já estava chegando, já passando do primeiro andar da casa, chegando no segundo andar. Então, ela teve que sair rapidamente de casa e a gente percebe, sabe, que as pessoas,
as pessoas julgam, né? Então, quando a gente soube disso, eu soube que tinha pessoas muito próximas de mim que tinham perdido tudo, que estavam desabrigadas, que não tinham mais para onde voltar. Essas pessoas começaram a ir para casa da minha mãe, né? Minha mãe começou a acolhê-las, só que a minha mãe, ela é viúva e pensionista. Eu sei que ela não tem condições, né? Então, rapidamente a gente já conversei com algumas amigas daqui, elas me disseram: vamos lançar uma campanha e vamos pedir ajuda, porque algum fundo a gente vai arrecadar, pelo menos para eles poderem se alimentar, né? Porque seria 2, 3 dias, não teria mais comida lá, né? Porque é um número de pessoas grande que foi para casa. Então a gente fez rapidamente, e a gente sabe que o povo julga, o povo pensa a respeito, né? Mas assim, quando existe uma situação extrema, exige uma medida extrema. Nós temos que ser rápidos. A gente sabia que a igreja ia se mobilizar, a gente sabia que o governo vai né, aportar alguma forma dessas pessoas se reerguerem, mas isso leva tempo. Sim. A gente sabe que leva tempo, né? E assim, se desespera, né, pastora? Principalmente para vocês que têm familiares e amigos lá. Foi muito o que vem na mente, ligar para todo mundo, ver se está todo mundo bem. No primeiro momento, né, a gente já começou a fazer contato com o pessoal mais próximo, né? Só ratificando uma informação que a Raquel trouxe agora, porque assim, as informações elas chegam meio, né, nem sempre no momento exato ou da forma correta. A gente vai pegando fragmentos também, muita coisa, né? Sim. Então, assim, no primeiro momento a gente tinha ouvido falar que o presídio de Charqueadas havia sido inundado e havia sido liberado todo o pessoal de lá. Na realidade, lá tem 6 mil presos e eles liberaram 250 presos, né? Sim. Claro que eram, eu creio que presos de menor periculosidade, né? Mas a gente também chegou pelas mídias e tal que haveria de ter, né, um cuidado, porque algumas dessas pessoas eventualmente, né, estariam se dirigindo aos albergues, aos lugares onde o pessoal está sendo acolhido. Então, só fazendo essa ratificação assim que realmente chegou primeiro a informação de que tinham liberado todo mundo, né? Sim. Mas é aquilo que o próprio Silas falou, né? Tem muita informação que ainda nem foi passada, coisas absurdas que ele falou, ele até falou que vai chegar à tona ainda, e tem muitas informações mesmo desencontradas, né? E infelizmente também, eu quero até pontuar aqui, infelizmente a mídia nacional tem ocultado muitas coisas, né? Ainda bem que temos a internet. A internet tem muitos influenciadores que estão indo para lá, e tem muita gente criticando os influenciadores, falando que querem promover em cima, mas, gente, independente disso, estão lá ajudando. Entende? Deus sabe do coração, da intenção do coração de cada um, mas estão lá ajudando. E influenciadores, já diz o nome, né? Está ali para influenciar, então eles têm que mostrar de qualquer forma. A gente sabe quando a pessoa está ali querendo se promover, a gente percebe, não adianta, a gente percebe quando uma pessoa quer se promover sobre determinada situação, sobre a dor do próximo, né? Igual, vê algumas imagens aí de pessoas que estava lá parada, e quando a câmera passava, a pessoa ia lá, pegava a cesta básica e entregava. Existem essas situações, infelizmente, no meio de tudo isso, mas os influenciadores têm feito um grande papel. Tem um influenciador, Pedro Scooby, não sei se vocês conhecem ele é surfista, né? O cara tinha resgatado com os amigos deles, colocaram o jet ski deles lá, 1.000 pessoas. Então, assim, está ajudando de alguma forma, né? Outros relatos, assim, pastora, que chegou lá de amigos, a sua própria mãe, o que ela relata em relação a essas pessoas que têm chegado lá na casa? Então, a minha mãe, ela acolheu os familiares, né? São sobrinhos, são netos dela, né? Que perderam tudo. Ela mora numa parte alta, pastora? Só deixar pro pessoal. Sim, ela mora numa parte alta. A água chegou a 3 quadras da casa dela. Chegou muito perto. Porque ela mora no Sarandi, o Sarandi inundou, né?
Mas ela mora numa parte alta do Sarandi, que a água não chegou. Assim como a nossa casa, né, que o Arlen contou no início aqui da entrevista, que o pai dele mudou, né, desse lugar, porque foi uma inundação que eles sofreram quando a mãe dele estava grávida ainda. E o meu sogro disse, não, eu vou ir para o lugar mais alto dessa cidade. E então, lá onde nós temos, né, a nossa casa, é onde a minha sogra morava também. Esse lugar, ele é um lugar alto também e não sofreu inundação, né? Mas é aquela situação, tu acaba repercutindo em toda a cidade. Sim, sim. Né? Eu tenho lá uma loja, que é um salão de beleza que eu tinha, e eu aluguei para um salão de beleza. E essa pessoa me disse, ó, desde o dia que aconteceu a enchente, a gente não atendeu ninguém. Então, as pessoas não estão indo para salão de beleza. Então, a cidade não está fluindo como sempre fluiu, né? Então, todo mundo foi impactado. Quem está embaixo d'água e quem não está também foi impactado, né? Porque isso vai demorar até as pessoas se sentirem seguras novamente, né? Saberem que isso não vai acontecer na casa delas também. Porque todos os dias existem relatos de novas cidades em alerta. Então acontece que essa água está se movimentando e aí as pessoas têm medo, né? Elas não sabem. O impacto econômico que vai atingir o Brasil todo, né, pastor? Então, com certeza. Me corrija se eu estiver errado, mas parece o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que mais exportava arroz. 70% da produção, né, 70% do que é consumido no Brasil de arroz é produzido no Rio Grande do Sul. Eu vi muitas imagens na internet de alagados. Tudo alagado das plantações. Assim, o arroz, cara, ele acontece dentro d'água, né? Então, assim, o que acontece, né? Até eu vi alguns movimentos do próprio governo federal em comprar arroz de fora, mas o próprio presidente dos produtores de arroz no Rio Grande do Sul, por essa semana, esteve falando a respeito. Né? A colheita toda de arroz do Rio Grande do Sul já havia sido coletada e já está em lugar seguro. Então, tipo assim, eu acho que tá havendo também um superdimensionamento assim, dessa questão do arroz, né? Me parece que não é uma realidade que vai faltar arroz e nem é necessário, pelo que me parece, importar por preços, sei lá, absurdos, não sei, de fora. Pelo que eu ouvi, né, pela entrevista que eu vi desse diretor lá que representa os arrozeiros do Sul, né? Então me parece que esse ano, o ano que vem, não é o grande problema. E eu não creio que vá ser o problema, porque o arroz, é como eu falei, o arroz ele acontece. Quanto mais água tiver, mais ou menos ele... Mas existem outras plantações que é forte no sul, né? Muito. Por exemplo, o óleo de soja, a grande maioria do óleo de soja vem do sul. A carne bovina, assim. Carne bovina com certeza vai impactar, porque você deve ter visto imagens de rebanhos que se afogaram, tanto bovino como também suíno, né, cara? Então, assim, o que acontece, né, cara, é como vai ser reconstruído, né? Como vai ser usado os recursos, como vai ser direcionado os recursos para dar sustentação ao agro do Rio Grande do Sul, porque boa parte foi afetada. Não são só os grandes produtores, são produtores menores que como a gente já viu relatos já de pessoas dizerem, não tem mais condições de plantar aqui, eu vou embora daqui, né? Então, tipo assim, vai haver uma queda, né? Vai haver uma queda, mas tudo vai depender, né, de como vai ser canalizado esses recursos, né? Como vai ser tratado esse relacionamento de dívidas que o Rio Grande do Sul tem com a federação, né? Que até por eu creio que hoje seria votado no Senado a questão de uma possível anistia da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União, né? Por conta desse evento, né? Então tudo vai depender, cara, vai depender disso. Agora, o que o Silas comentou agora há pouco é uma grande realidade. Muitas vezes a máquina pública ela é pesada e demora a se movimentar. E eu creio que o grande diferencial, Silas, que tem acontecido lá no Sul é justamente o voluntariado, né? Esse engajamento do Brasil todo, né? Porque existe uma grande realidade, né? O Rio Grande do Sul está muito longe de tudo,
né? Nós estamos muito mais perto da Argentina e do Uruguai do que de qualquer outra capital brasileira, né? Sim. Então, tipo assim, nós ficamos um pouco isolados mesmo, geograficamente, do resto do Brasil. E, inclusive, muitas vezes isso é visto como um certo orgulho, isso é visto muitas vezes como como um certo tipo de racismo, misoginia, não sei. É visto muitas vezes dessa maneira, mas na realidade não, é uma questão muito mais geográfica. Mas o que tem acontecido, que a gente tem notado assim, que o Brasil todo, graças a Deus na sua grande maioria, né, não tem observado isso, né, e tem agido de uma maneira muito amorosa. É o povo pelo povo, né? O Nordeste, Norte, cara, Centro-Oeste, Sudeste, sabe? Aliás, não só do Brasil, mas Estados Unidos, Portugal, muitos países, né, cara, que entendem. Você comentou antes, né, até a gente estava comentando antes de começar o programa a respeito do Katrina, né, que aconteceu. Sim. Katrina aconteceu em 2005, pegou muito forte aquela região ali do Caribe, e eu me lembro que houve aquela inundação em New Orleans, né, que acabou com a cidade e tal, né, e foi muito parecido. Cara, a proporção foi a metade do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu Deus. O Katrina foi a metade do que aconteceu até agora no Rio Grande do Sul. Em todos os números. Gente. Em todos os números. Então, assim, aquilo já na época impactou. É interessante porque levou 10 anos para recuperar os estragos do Katrina. Agora, imagina... Não quero nem imaginar... Não, isso não dá nem para imaginar, essa é a verdade. Não, isso, né? Considerando, né, cara, que os Estados Unidos tem seguro para tudo. Sim. Né, é o país mais rico do mundo. Reconstrói mais rápido, né? Sim. Tem muito mais estrutura do que aqui. Só que o Silas comentou agora há pouco, nosso amigo lá do Sul, é um fato, cara. Eu acho que é uma mobilização do brasileiro, do povo. Não necessariamente das autoridades, e não que as autoridades, como ele falou, não queiram fazer, mas simplesmente a máquina pública ela é lenta, né? É um pouco mais lenta, né? E o povo, cara, o povo que está do lado, o pessoal que está mais próximo, esses estados como Santa Catarina, os estados mais próximos, o próprio Uruguai, esse pessoal estendeu muito a mão e tem ajudado muito num primeiro momento de vários momentos que se seguem. Porque você sabe, assim como ali na igreja, né, na igreja, na comunidade que nós comungamos juntos, sim. Por exemplo, a gente passou por uma reforma há pouco tempo, né? Sim. E a gente nota assim que existe uma primeira onda do voluntariado, das pessoas que se dispõem. Depois vem uma segunda onda onde já diminui o número de pessoas. As pessoas cansam e vai diminuindo. E depois na terceira, quarta onda, cara, quando você pede para alguém participar, já é mais difícil. Por quê? Porque já esgotou recursos, já esgotou tempo, já esgotou forças, não é? Sim, verdade. Então, assim, isso não vai ser diferente com relação ao Rio Grande do Sul. Sim. No primeiro momento há uma mobilização, mas... as imagens chocantes da internet, todo mundo quer falar a respeito. E é uma tendência daqui a um tempo de tipo assim... Sim. Não, passou, aconteceu ontem. E na realidade, para você ver, o próprio aeroporto de Porto Alegre está previsto para só voltar a voar em setembro, cara. Meu Deus do céu. Sabe? Então, assim, são 2, 3 meses, cara. Assim, uma projeção boa são 3 meses no mínimo. Isso se todo o cenário for favorável. Né? Eu nem estou falando da reconstrução do estado, né? De falar assim, sei lá, foram 14, 15 pontes que caíram, pontes importantes. Sim. Né? Outras estão já interditadas, né? Ou já num processo já de deterioração. Então, assim, são estradas e mais estradas. Gramado, que é uma cidade modelo, cara, tem rachaduras no meio da cidade, lugar caindo em Gramado. Meu Deus. Sabe? E teve a situação do terremoto que aconteceu há 2, 3 dias, aconteceu o terremoto ali em Caxias do Sul, né, cara? Houve um tornado no interior. Então, tipo assim... Tá tudo acontecendo por aquela região, né? Então, assim, é uma questão que não é um negócio que acaba essa semana. Verdade. Então, assim... Uma coisa que eu queria salientar, né, para todo mundo que nos ouve,
muitas pessoas falaram para nós assim, mas o Brasil todo está se movimentando. Sim, as igrejas... Eu nunca vi, Silas, as igrejas do Sul se unirem da forma como elas se uniram agora, sabe? Se unirem de cada uma fazer o que pode. Sabe, as igrejas todas se tornaram abrigos, se tornaram lugar de acolhimento, se tornaram lugares onde eles estão oferecendo um acompanhamento psicológico para as pessoas, não só dando comida, né, e água, mas dando atendimento psicológico. Estão sendo várias situações, né, estão se manifestando, e isso é lindo. E a nossa igreja mesmo é uma igreja que ela tá se mobilizando mundialmente, né? O mundo todo em Lagoinha está se mobilizando. Mas o que eu queria dizer para vocês assim? É uma gota no oceano, gente. Verdade. É muita gente precisando. É muita gente. Sabe? Só a gente percebeu isso quando nós começamos a tentar ajudar os nossos amigos. Só as pessoas que a gente conhece, que são amigos, que são familiares, que perderam tudo. E que para recomeçar não é R$150 que vai mudar a realidade delas. Mas o que a gente conseguiu? A gente conseguiu ir mandando um pouquinho para cada um. Para ver se nesse primeiro momento... Porque tu perguntou antes sobre a situação na casa da minha mãe. Por exemplo, na casa da minha mãe, eles ficaram uma semana sem poder tomar banho. Todas as pessoas estavam lá. Por quê? Porque não tinha água suficiente. Ou eles comiam e bebiam, ou eles se banhavam. Então, eles tiveram que optar. As compras, não tinha água no mercado, eles iam até o mercado, não tem água para vender, porque se esgotou. As pessoas se assustaram, não tinha água em casa, todo mundo foi para o mercado e comprou o que tinha, não existe mais estoque. Então, o que está vindo de doações está sendo muito bem-vindo. O que tinha no mercado com valores altíssimos, né? Eu vi um pacote de arroz lá, um influencer aí na internet filmando, R$58 o pacote de arroz. É porque não tem as pessoas. A minha mãe, ela espera o meu sobrinho que tem carro ter tempo livre para ir lá em outro lado da cidade fazer compra e trazer para elas, porque ali onde elas estão, eles ficaram sem água e sem luz, sem internet, sem nada durante alguns dias. Por quê? Porque a água chegou muito perto, precisou ser cortada essa energia para não ter acidentes, para as pessoas não serem eletrocutadas, né, por causa da água. Então foi cortada a energia. Então, só agora que está começando a normalizar, a voltar. Voltou primeiro a luz, eles ligaram antes, depois eles ligaram a água. Então, as coisas, elas estão em cenário de guerra ainda. Né? É um cenário apocalíptico mesmo, apocalíptico. Né? E assim, não parem de ajudar, sabe? Não parem de doar. A gente vai mandar os colchões, mas daqui a pouco vai precisar. Também foi comentado sobre produto de higiene pessoal, né, absorvente, creme dental, escova de dente. Tem famílias que 5 pessoas da família estão usando a mesma escova porque não tem. Então, esse tipo de coisa, sabe? Comida de abre e come, tipo pacote biscoito, que a pessoa tá morrendo de fome, vai lá, abre e come, porque não tem voluntário suficiente para cozinhar essas toneladas de comida que estão chegando lá. Não existe voluntariado para cozinhar. Não existe cozinha suficiente para cozinhar. Então, essas comidas prontas, elas vão alcançar mais pessoas. Né? Pacote de coisas que salgadinho, seja o que for, porque na hora da fome a pessoa come. Né? O desafio é muito grande e eu queria até voltar a repetir aqui, gente, dos colchões, né? O Pix, a chave Pix, para quem quer ofertar, pode ser, gente, R$5 já é uma grande ajuda, né? O valor de um colchão é R$200, né? Que é uma parceria que o nosso pastor Esdras conseguiu com um empresário aqui, um preço de custo, um valor de R$200. Então, se você puder, oferte aí R$200 para a compra desse colchão, mas se você não tiver essa condição, gente, R$5 você já vai estar ajudando. Então, vou falar novamente aqui a chave Pix, oferta voluntária lbc@gmail.com. Faça essa oferta aí por meio dessa chave Pix. Eu tenho certeza de que essa sua oferta vai alcançar pessoas ali que estão precisando. Assim como o Silas falou, né? O tempo frio ali agora, então o colchão, gente, é muito importante. Então, estamos com essa campanha aí, vai ser recebido ali em Cachoeirinhas, né? Pelo pastor... Em Canoas. Vai ser Canoas? Pastor Sinésio. Pelo pastor Sinésio ali, vai ser recebido ali. Então, faça a sua doação. E também tem
uma CNC, Centro Empresarial, lá no BRB Card, eles estão fazendo uma campanha para água mineral. Se você puder também, leve lá. O endereço é o CNC, Centro Empresarial, quadra 5, lote C. 7º andar, você pode procurar lá a Daiane, o Pedro Henrique ou a Kátia e fazer a sua doação de água mineral para que seja enviado ali para os nossos irmãos no Sul. Como o pastor Arley falou muito bem, gente, não podemos esfriar nesse sentido de ter um coração doador, né? No primeiro momento, pelas imagens, né, chocar todo o país, ver aquela cena apocalíptica ali acontecendo, todo mundo se mobiliza, mas ao decorrer do tempo, porque vai levar um tempo ainda para o nível das águas baixar, para tudo se estabilizar, continue doando, continue sendo mantenedor, ajudando ali os nossos irmãos ali no Sul. E lembrando também, né, Silas, que no caso, assim, para os empresários, né, que estão nos assistindo, que nós temos um depósito ali em Ceilândia, inclusive é nosso antigo templo, né? Sim. Que hoje faz parte de uma associação, faz parte faz parte da estrutura da nossa igreja, né? Para trabalhar com ação social. Sim. Então a gente tem esse depósito, tem esse lugar propício a estocar. A gente está estocando nesse local as doações que vão lá para o Sul. Então, se você é empresário, você quer dar em espécie, no caso assim, o Silas já passou o Pix, mas se você quer dar o produto físico, você é empresário, quer dar 100 colchões, 200 colchões, entre em contato conosco, a gente tem lugar para estocar. Como o Silas falou, a gente vai estar direcionando tudo isso lá para a igreja Lagoinha em Canoas, porque são pessoas que a gente confia, são pessoas que estão na linha de frente. A igreja Lagoinha em Canoas, gente, ela se tornou um grande albergue. Sim. Né? E o Sinésio, ele comprou barcos, eles adquiriram barcos para ir nos lugares mais ermos lá de Canoas, né, que estão debaixo d'água, para resgatar pessoas. Ele tem sido incansável nesse processo, né? E assim, se tem alguém que eu posso dizer assim que o recurso que está sendo enviado vai ser realmente destinado, é através do pastor Sinésio lá em Canoas, porque ele é alguém que está na linha de frente, alguém comprometido com essa causa social. Então a gente também tem essa possibilidade, além do Pix, né, Silas, a questão de nós termos lugar para estocar, se for o caso, aí você tem 100 colchões na sua empresa, você quer doar, entre em contato com o Silas aqui, né? Silas, entre em contato com a gente aí, que com certeza a gente tem como fazer isso chegar muito rápido para o pessoal que está precisando lá. É isso aí, gente. Pode entrar em contato que nós vamos pegar todas essas doações e será destinado para um lugar de confiança, né? Como o pastor Arley falou. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né, falando a respeito aqui do Rio Grande do Sul. Volto a repetir, não é um podcast com o objetivo de fazer marketing em cima da necessidade, da dor do próximo, mas é com o intuito de poder, de alguma forma, ajudar, de dar mensagem, né, de tudo que foi falado aqui, né. O pastor Arley até entrou em contato aqui com um amigo dele, né, o Silas, que está lá passando por toda essa situação, trazendo um pouco do que eles estão vivendo ali. Então, gente, compartilhe com geral, que as pessoas possam ter esse coração mesmo doador para ajudar o próximo, porque de fato a situação não é fácil e com certeza teremos surpresas aí nos próximos dias, que vamos continuar nessa corrente, independente da sua crença, orando pelas vidas que estão ali, né? Existem muitas pessoas que estão ali no momento que querem, desejam um abraço, né? Desejam conversar, desabafar, porque às vezes não consegue nem chorar mais, né? Diante da situação de toda aquela perda ali. Então, ficamos por aqui. Eu queria que, antes de finalizar aqui, o pastor Arley e a pastora Raquel deixasse uma palavra aí para todo o Brasil, né? Com o coração doador, mas também específico para os nossos irmãos ali que estão no sul ali do país. Então, é muito difícil, né, falar alguma coisa que vai trazer algum tipo de alívio, mas eu queria dizer assim,
para vocês todos, irmãos, amigos do Sul, pessoas, né, que estão se dispondo, que se uniram. Vocês são muito fortes, né? O gaúcho, ele tem essa identidade, essa característica, assim, de ser ele levanta, sabe? Então, assim, a gente sabe que vocês vão levantar, a gente sabe que vocês vão reconstruir, né, tudo que foi perdido, mas tenham fé em Deus, acreditem que isso vai passar, né? Porque quando a gente está no meio da tempestade, parece que a tempestade não vai ter fim, mas vai passar, vai melhorar, e eu creio num Rio Grande do Sul mais forte depois disso, sabe? Amém. A minha palavra, assim, é que vocês tenham fé, sabe? Creiam que Deus, ele é soberano, ele está olhando para o estado do Rio Grande do Sul, ele está vendo tudo o que está acontecendo, e o Senhor vai dar forças, e vocês vão se reestabelecer, e vocês vão estar numa condição, depois de tudo isso passar, vocês vão estar numa condição muito melhor da que estavam antes de passar por isso. Eu tenho certeza. Amém. Pastor Arlen. Então, queria agradecer pelo espaço, né, que vocês nos cederam aqui, né, pelo convite, e também deixar uma palavra para todos que estão ouvindo, de que um dos grandes mandamentos, né, do Senhor Jesus é relacionado ao amor. E a maneira mais fácil de nós nos aproximarmos de Deus, a maneira mais fácil de nós, de alguma forma, criarmos um contato relacional com o Senhor é através da expressão de amor. Tanto é que Jesus, ele sempre falava que antes de qualquer outra coisa, o amor deveria ser o que pontua as nossas relações. Então, assim, eu creio que muita gente vai ser curada das suas depressões, das suas ansiedades, dos seus males da alma, por essa prática tão recente de amar mesmo quem nós não conhecemos, mesmo quem não é tão próximo nosso assim, mas essa prática em si é o dar, né? A palavra de Deus diz que o dar é melhor do que receber, e isso você pode pegar na psicologia, você pode pegar na filosofia, você pode pegar qualquer área humana que vá tratar a respeito de relacionamentos, você vai entender que realmente, assim, esse processo de nós nos doarmos, fazermos, ele é muito mais recompensador, ele nos aproxima muito mais dos nossos propósitos, do que simplesmente nós ficarmos inertes naquela situação em que nós estamos. Assistindo. Então, assim, eu creio que realmente, assim, tudo que está acontecendo vai aproximar muito mais as pessoas de Deus do que se fosse uma situação comum. Então, eu creio que realmente, assim, em todas as coisas, né, todas as coisas, né, elas preparam, prosperam para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém. Amém. Amém, gente. Ficamos por aqui nesse episódio aqui do Despluga Podcast. Se for necessário, vamos fazer outros momentos aqui falando a respeito aí do Rio Grande do Sul. E volto a repetir, compartilhe com todos para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Se você tiver alguma doação, nos procurem, pode procurar ali no perfil da Lagoinha Ceilândia, ali no Instagram, pode entrar em contato comigo, pode procurar aqui a equipe do Despluga. E antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento especial também. Quero agradecer o Euclides, né, o idealizador aqui do Despluga Podcast, por ter permitido, né, abrir essa oportunidade de falarmos a respeito ali do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Mari, a equipe do Despluga, que a Mari sempre falou, Mari, vamos fazer ao vivo. Eu falei assim, Silas, em cima da hora, assim, e ela topa. Hoje a gente teve umas complicações aqui em relação ao vivo, mas estamos gravando aqui, vai ser enviado para que essa mensagem possa alcançar a todos vocês. Então, quero agradecer de coração Euclides, Mari e toda a equipe do Despluga Podcast. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Arlen, pastora Raquel, por se disponibilizar e estar aqui mais uma vez. Tinha que ser vocês, né? Porque vocês já moraram lá, têm familiares e amigos lá e, assim,
tenho plena certeza de que se nós, né, que já estamos impactados com tudo que está acontecendo, imagine como está o coração de vocês por ter pessoas próximas vivenciando tudo isso ali. Então ficamos por aqui e até mais no Despluga Podcast.